Olá, leitores, tudo bom? Então estamos aqui com o último vídeo, né, a última aula dessa trilogia aqui do Olavo de Carvalho. Então, Astros e Símbolos, Astrologia e Religião já tem no canal, e agora Fronteira da Tradição. Também livro de 86, 85, 86, 86, ok? Todos da mesma editora. Lembrando, é uma coletânea de anotações de uma palestra que ele fez sobre essa temática. Ele reforçou principalmente no primeiro livro que não chegou a conclusões, mas eu optei em dividir esta aula desse livro aqui porque já podemos chegar a conceitos próximos a conclusões nessa obra dos trechos que eu selecionei. Lembrando que você também tem acesso aqui ao meu site aqui embaixo, acesso a mais informações sobre os livros. Não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal, tá? Então vamos lá. De modo geral, essa distinção é simples. Todos os estudiosos de religiões comparadas no mundo, com quase nenhuma exceção, utilizam o termo tradição como sinônimo de lei de Sophia Perennis para designar as grandes religiões, para designar o número de princípios metafísicos que é comum a todas as grandes religiões do mundo, bem como a transmissão ininterrupta desses princípios por meio dos ritos, normas, leis e hierarquias temporais e espirituais dessas mesmas religiões. Página 7, ainda na página 7. Do ponto de vista prático, o critério de reconhecimento é igualmente simples. Considera-se tradicional, em princípio e como regra geral, toda doutrina ou prática que seja aceita como ortodoxa e revelada por qualquer dessas religiões e, inversamente, considera-se não tradicional ou, em certos casos extremos, antitradicional a qualquer ensinamento ou prática que não seja ortodoxa por nenhuma delas. Então aqui está a definição da tradição. Como corolário dessa definição, podemos compreender que, de um lado, a mistura ou fusão de doutrinas práticas de várias religiões, num amálgama de pretensões universais, não é ortodoxo para nenhuma delas e, portanto, só pode ser dito tradicional no mesmo sentido em que uma caricatura. Para ser caricatura, deve ter alguma longínqua semelhança com a realidade. O respeito à forma exterior e à integridade de cada ortodoxia é uma exigência sine qua non da verdadeira universalidade tradicional. Por outro lado, a prova dos 9 de qualquer princípio universal e autenticamente tradicional é o justamento à sua possibilidade de ser transposto nos termos, moldes, parâmetros e símbolos de todas e de cada uma das grandes religiões, sem ferir a ortodoxia de nenhuma e nem muito menos as leis da lógica. Então aqui ele grifou o quê? Sem ferir a ortodoxia de nenhuma e nem muito menos as leis da lógica. Então, neste livro, mais do que os outros, ele já grifa mais alguns itens principais durante os parágrafos. Eu mantive os grifos do próprio autor no fichamento que tem aqui no meu site, que se acessa aqui na descrição. Agora já a página 8. O termo, portanto, evidentemente não designa, nem pode designar, nenhuma organização, sociedade secreta, escola iniciática ou seita em particular, mas justamente ao contrário, aquilo que é mais ilimitado e universal que se possa conhecer. Então, não é a proposta do vídeo apresentar o conteúdo. Então, lembrando, aqui ele já define que você tem que estar dentro de umas religiões tradicionais. Muçulmana, cristã, judaica, que são os exemplos que ele citou. Aqui ele já disse que, então, página 8, não pode ser sociedade secreta, escola iniciática ou seita em particular. Então, manteve a coerência aqui. Voltando, página 9. A lei esotérica é o limite exterior da tradição. Quem tem uma religião e reconhece os seus mandamentos, cumprindo-os, seja o nível do mínimo legal, seja acima conforme suas capacidades, já está na tradição. Então isso já está grifo do autor. Quem não tem uma religião
quem não está submetido voluntariamente a uma lei revelada não está em nenhuma tradição, ainda que alegue pertencer a tal ou qual organização. Então mantém a lógica, uma das principais conclusões que ele fez no primeiro livro da série, que você tem que estar dentro de uma das religiões. Veja o vídeo ou acesse o site para ter os fichamentos, né? Página 10 agora. Igualmente a tradição, dentro das suas fronteiras, tem muitos territórios distintos, com fronteiras, ora mais, ora menos, claramente delimitadas. Conforme a tradição de que se trata, e que vão desde as regiões mais exteriores até as mais interiores. A região mais exterior é o cumprimento puro e simples da norma social ditada pela lei, o que inclui a execução pelo menos dos gestos exteriores que compõem os ritos obrigatórios. Essa lei está em maiúsculo, então ele está se referindo a uma das religiões ou a tradição nos parágrafos anteriores. A mais interior é a realização teórica e efetiva no sentido último e universal dessa lei. Mas, antes de percorrer uma vida espiritual, ninguém tem essa consciência, exceto em modo teórico e virtual. Então, aqui mais uma ligação com o primeiro livro, de você seguir uma religião, para você entrar nessa parte astrológica, enfim, níveis superiores. Que ele explicou essa gradação de níveis, principalmente no livro 1. É uma das curiosas aberrações da nossa época que justamente as pessoas mais insensíveis às leis naturais sejam as que se proclamam mais superiores a toda a lei revelada, quando na verdade são as que mais necessitam delas. Assim, se quem está numa religião já está na tradição, quem dentro dessa tradição encontre um caminho especial, um caminho espiritual, um esoterismo, está mais dentro, e quem chegue à suprema realização está no centro dessa tradição, o qual coincide então com o centro da tradição universal e primordial, página 11. Agora, duas citações da página 15. Quando se fala organizações antitradicionais, é preciso resguardar-se de imaginar que elas combatam a tradição. Elas não combatem, elas copiam. Não produzem uma refutação, elas produzem um simulacro e uma paródia. O que, aliás, significa que ninguém se livra dos simulacros por suas próprias forças, sem a ajuda da tradição mesma. Assim como se distingue o ouro falso tão somente pela comparação com o verdadeiro. Então aqui segue duas instruções que complementam o livro 1, que é você seguir uma religião, né? Agora uma citação da página 17. A inteligência é ao mesmo tempo mistério da subjetividade e certeza de um conhecimento objetivo. Ela escapa à contribuição entre eu e o mundo. Ela não está propriamente dentro nem propriamente fora de nós. Se seu lugar de aparição é a mente subjetiva, por outro lado, se alcança enquanto sede de um conhecimento objetivo, via muito além dos limites do mental. Por exemplo, podemos conceber pela inteligência o infinito, o que não podemos representar mentalmente de maneira alguma. A inteligência aparece na alma, mas não está na alma. Ela vê o mundo e, portanto, não está no mundo. Ela dá forma, sentido e unidade às nossas percepções do mundo objetivo e subjetivo. E assim é transcendente e soberana. Página 18. A inteligência não se identifica com nenhuma das funções intelectivas, imaginária, memória, raciocínio, sensibilidade, que a vinculam e expressam. Ela é a vida e o sentido dessas faculdades, mas não se confunde com elas. Página 19. Cada tradição é o corpo integral e íntegro dos ritos e normas, que residem nos pontos de junção entre a inteligência e o infinito. Esse corpo não pode ser desmembrado. Então, grifo do autor. Então, essa ligação. Cada tradição é um todo complexo e autossuficiente. Pode-se compará-la, mas não fundi-las. Então, eu acho que este item, se você estuda religiões e religiões comparadas, ou aquelas religiões e tradições que buscam criar novas religiões ou vertentes, enfim, você pode partir desta parte aqui do texto, da página 17, 18, 19.
Ainda na 19, também não se pode separar esoterismo e exoterismo, porque eles são a vida e o corpo, respectivamente, de uma tradição. Página 21 e 22. O que falta na astrologia não é informação. É uma compreensão verdadeira do intuito do lugar dessa ciência. Sabemos muito sobre a sua consistência interna, mas ignoramos o seu contorno, o seu lugar no sistema das ciências espirituais tradicionais. E ignoramos isto pela simples razão de que, não possuindo mais uma tradição viva e completa, desconhecemos totalmente a existência, quanto mais a consistência desse sistema. Então, consequentemente, se você não está numa religião, você não vai conseguir entender a astrologia, que é o que ele estava discutindo em todas as obras. Em outros termos, página 22, uma ciência é tida como superior na medida em que é mais direto o conhecimento de Deus, que ela oferece, com inferior na medida que esse conhecimento é mais indireto, simbólico e alusivo. Por exemplo, a ciência dos ritos é superior a uma ciência natural, porque o rito, ao mesmo em última instância, visa a um conhecimento direto de Deus, ao passo que o conhecimento da natureza também leva a Deus, mas por intermédio do simbolismo e de uma maneira inteiramente teórica e virtual. Por outro lado, uma ciência puramente intelectual e teórica da natureza, como a astrologia, é superior a uma ciência prática e operativa como a arquitetura ou a arte da guerra. Por quê? A primeira está mais próxima da atitude de compreensão pura e contemplativa, que é a aparentada ao conhecimento de Deus místico. Então, aqui eu já cheguei na minha última tela. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Página 22. Dentro desse sistema, a única prática que interessa é a prática espiritual, que conduz ao pleno conhecimento da verdade e à realização efetiva do dever inerente ao estado humano. Página 22 e o começo da 23. O que falta é uma compreensão da astrologia, é, portanto, um conhecimento das suas relações com a mística, isto é, com a técnica da realização espiritual, pois a astrologia, quaisquer que sejam suas aplicações práticas no campo da pura utilidade material, e as aplicações psicológicas e psicoterapêuticas devem ser incluídas nessas categorias, tanto quanto as aplicações econômicas ou sociais. É uma ciência de índole teórica e, como tal, não tem justificação em si mesma, e sim somente nas aplicações e extensões que possa ter no campo da realização espiritual. Note-se que, em todas as civilizações que possuíram astrologia, ela serviu sempre a esse fim, em primeiro lugar, como se vê, aliás, pelo alto apreço que os grandes míticos como Abin-Arabi, Platão, Sohravardi e tantos outros tinham pela plena astrologia espiritual. Paralelamente, há um desprezo ou pelo menos uma indiferença para as aplicações divinatórias, médicas, etc., que essa ciência dava ocasião. O homem realiza isso pelo exercício de 3 faculdades que ele tem em comum com o próprio Deus: inteligência, vontade e linguagem. Então, esse trecho aqui de 2 linhas, o homem realiza com inteligência, vontade e linguagem, página 27. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.